Todo mundo sabe o que é nazismo, todo mundo sabe o que é fascismo. É incluir os tipos penais que a nova lei previu, atentar contra a democracia, e com inteligência artificial você vai tirando. É má vontade. Então, se é má vontade, tem que ser regulamentado. Se não for regulamentado, assim, faz parte da democracia. Se não houver regulamentação, você tem que adaptar a interpretação à legislação que existe. Como o Supremo Tribunal Federal vai julgar a questão, se já foi marcado, foi adiado, mas vai julgar e vai analisar o artigo 19. Então, sempre é bom uma regulamentação, até porque uma regulamentação dá base para novas interpretações. Mas, se não houver isso, o judiciário instigado, provocado, ele tem que solucionar. Nós não temos no Brasil non-liquid, não decido. Tem que decidir, e vai decidir. Queria voltar para a formação do Supremo, porque essa máquina pública, no fim das contas, é gerenciada por ministros que têm suas posições, suas personalidades, são indicadas por presidentes que também fazem essas escolhas por razões diferentes. Eu e Felipe, a gente estava conversando como, no governo Fernando Henrique, ele estava muito interessado numa reforma administrativa e os ministros indicados para ele uma reforma liberal, e esses ministros um pouco tinham esse pensamento. A gente viu o ex-presidente Bolsonaro indicar ministros evangélicos, como era a orientação dele, e agora a gente está passando por uma nova indicação, que é a do Zanin, advogado do ex-presidente Lula, para uma vaga no Supremo. Eu queria entender o que o senhor acha que é preciso nesse currículo para ser indicado ministro do Supremo Tribunal Federal. O senhor mesmo, quando foi indicado pelo presidente Temer, também teve críticas, né, à sua indicação, o presidente... Não por mim, nunca critiquei, mas... Agora ninguém me criticou. Queria entender o que o senhor Não vê... teve um senador de esquerda que votou em mim para o Supremo. O que é preciso ter no currículo para ser um bom ministro do Supremo? Todos os ministros do Supremo precisam ser pessoas de super confiança do presidente? A gente vai chegar no momento que é só essa o critério para indicar um ministro do Supremo? São dois critérios: notável saber jurídico e ilibada conduta. Esses são os critérios constitucionais. A gente não pode criar fantasias, cada um criar fantasias de como gostaria que fosse o outro nomeando. Porque, na verdade, é isso. Quando se criam fantasias do mundo ideal, é porque o outro está nomeando. Cada um deveria pensar, tá, se eu fosse nomear, porque é fácil falar, não, o outro tem que nomear isso, tal. No mundo todo, os critérios, e vou dizer o seguinte, eu acho o melhor critério ainda, é o critério brasileiro, que vem do norte-americano, que a Áustria também adota para o Tribunal Constitucional, que é o presidente da República escolhe e o Senado Federal aprova. Eu não tenho nenhuma dúvida, eu tenho uma obra sobre isso, tribunais constitucionais, estudei inúmeros tribunais, eu não tenho nenhuma dúvida que essa é a melhor forma. Tem problemas? Tem, mas todas têm. Tem PECs que prevêem que o Supremo faz uma lista, sextupla ou tríplice, e manda para o presidente. Veja, é o mais do mesmo. Obviamente, o Supremo, ao escolher, vai escolher pessoas próximas, fica muito mais difícil você ter posições diferentes e a evolução do tribunal. Três têm que ser escolhidos pelo presidente, quatro pelo presidente, três pelo Senado, 3 da Câmara, 1 pelo Supremo. Será que não vai politizar mais ainda? Será que a escolha, como é feita pelo TCU, no TCU, que são 3 da Câmara, 3 do Senado, 3 do presidente, é melhor do que a escolha do Supremo? O presidente foi eleito. Se nós pegarmos, e às vezes se faz também a comparação errônea, se nós pegarmos os Estados Unidos, nenhum presidente democrata escolhe um republicano. E ninguém lá fala, que absurdo, o presidente escolheu um republicano que pensa igual a ele. Ele vai escolher alguém que pensa diferente dele? Essa escolha, e ao mesmo tempo o mandato de presidente da República e vitaliciedade de ministro do Supremo, é exatamente para que, com o tempo, isso vá se diluindo e forme, dentro do tribunal, pensamentos de vários, pensamentos ideológicos.
de várias presidências da República. Até porque quem chegou na presidência da República chegou porque a maioria da população elegeu. Então, essa é a ideia dessa forma de nomeação. Obviamente, um presidente não vai escolher alguém que pense diferente dele. Isso no mundo todo. Tem presidentes, historicamente, nós tivemos, que nunca ligaram para indicação para o Supremo. E tem outros que ligaram mais. Hoje, pela realidade que é o Supremo Tribunal Federal no Brasil, então isso já não se coloca mais. Hoje a escolha se dá como nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, na campanha presidencial, os presidentes sempre falaram isso, de vou ter uma vaga, vou ter 2 vagas, e vão refletir. Se o presidente é a favor do aborto, ele vai colocar uma pessoa a favor do aborto. Se o presidente é contra o aborto, ele vai colocar uma pessoa contra o aborto. E ninguém critica por causa disso. Ministro, o senhor me permite, desculpe interrompê-lo, mas nesse cenário que o senhor falou, é de divisão, imagino, de sociedade, também de antagonismo político mais exacerbado. Nós vamos entrar numa realidade de presidentes, é importante escolher não só quem pensa como ele, ou que é republicano, etc., mas alguém muito da confiança, ou alguém que pensa muito como o governo. Isso, o Supremo vai passar a ser também como nos Estados Unidos, né, um espaço de ocupação de poder também político? Mas você acha que na República toda não foi assim? Que os presidentes, desde o início da República, escolhiam, sorteavam alguém? Óbvio que não. O senhor mesmo mencionou que teve presidente e teve recente. Acho que o presidente Lula, no primeiro mandato e segundo mandato, por exemplo, ele não ocupou as vagas e não indicou pensando nisso, de fato. Na verdade, quando eu falei isso, eu lembrava do presidente Figueiredo, que não deu a mínima bola para o Supremo Tribunal Federal. Mas qual é a ideia dessa forma de nomeação? Porque nós não podemos fulanizar. Qual a ideia da forma de nomeação? O presidente que foi eleito pela maioria da população, ele vai colocar alguém, e o Senado tem que aprovar, vai colocar alguém que defenda os mesmos valores dele. Valores ideológicos, valores na economia, para que aquele momento de poder dele, pelo menos as ideias básicas, se perpetuem. Essa é a regra constitucional. Isso foi em que 1787, a Constituição americana colocou, e o Brasil repetiu desde a Constituição de 1891. Essa é a ideia. Não é fazer um favor pessoal, não é fazer um favor familiar, mas é que as pessoas pensem semelhantes. Um presidente de direita não vai colocar, em tese, um ministro de esquerda. E vice-versa. Mas pode até colocar, se outros valores, ele entender, que aquela pessoa tenha. E aí até eu adianto que é uma crítica também equivocada que se faz ao Senado Federal brasileiro. Se faz essa crítica, e quem faz é porque, com todo respeito aqui, não entende como funcionam as coisas. O Senado nunca recusou. Lá, só o Marechal Floriano, que indicou 5 e depois não foram referendados. Tá? É verdade. O Senado americano esse que é o bom, né? Nossa, são questões diversas. Por que o Senado não recusa? Porque o presidente, ele não indica quem ele sabe que o Senado vai recusar. A dinâmica brasileira é essa. Eu não vou citar nomes aqui, mas ao longo desses quase 35 anos da Constituição, nós tivemos pelo menos 3 nomes que presidentes queriam indicar e sabiam que não iam passar no Senado, ele nem indica. Ele vai consultando. É só vocês procurarem no Google. Os nomes saem, vai, a oposição fala que não, o Senado naquele momento está forte de oposição. O presidente recua para não ter que indicar e tirar a indicação. É uma outra dinâmica. Até porque a dinâmica no Brasil é muito mais difícil no Senado do que a dinâmica norte-americana, onde há 2 partidos só. São 2 partidos. Se colocou a questão, foi lembrado agora que o George W. Bush indicou a advogada dele, de cá, retirou. Quem acompanha sabe que ela não foi retirada porque tinha sido advogada dele. Sabe? Isso aí tudo bem, fica bacana para falar, lá nos Estados Unidos, é muito lindo. Não foi nada disso.
Ela foi retirada porque a ala radical do Partido Republicano não gostava dela porque ela não era radical. A ala radical ia apoiar os democratas e iam derrubar a indicação dela. Não tinha nada com a questão de ter sido advogada, até porque outros juízes da Suprema Corte já tinham advogado para presidentes. Outros juízes já tinham sido assessores. Foi a questão de que, nos assuntos essenciais para a ala mais radical do Partido Republicano, ela tinha, inclusive, escritos contrários a isso. Então, a gente, às vezes, importa algumas coisas para falar que lá fora é sempre melhor. Não é essa. São dinâmicas diversas. A sabatina lá dura 3 dias. Sim, 3 dias e 4 horas. Porque eles não querem massacrar o candidato. A minha sabatina durou 11 horas. Depois de 5 horas, você está no piloto automático. 3 dias e 4 horas dá 12 horas. Então, nós temos que ver, e isso é muito importante, porque o Senado, historicamente, acaba realmente equilibrando essas nomeações. Porque, podem acreditar em mim, o presidente não vai indicar alguém se o Senado já der o recado que vai recusar. Então, há um equilíbrio, que é uma outra forma, uma outra fórmula. Cada país tem a sua fórmula, porque aqui nós temos inúmeros partidos no Senado representados. Obviamente, é muito mais fácil para o presidente americano, ainda mais quando ele tem maioria no Senado. Ministro, o senhor acha importante a gente ter um Supremo mais representativo da sociedade, ter mais negros e mulheres, ministros vindos de outras classes sociais no Supremo? O Supremo tem que se caracterizar sempre por 2 pontos, ao meu ver. Uma representatividade regional, eu acho isso importante, porque o Supremo ele é um tribunal da federação, ele julga conflitos federativos. Então, não significa que um ministro do Sul seja melhor ou pior que um ministro do Nordeste, que seja, por sua vez, melhor ou pior do que o ministro do Centro-Oeste. Só que os pensamentos são diversos, o enfoque é diverso. E isso vale a mesma coisa para homens, mulheres, brancos, negros. Não significa que um ministro negro seja melhor ou pior que um ministro branco. Que uma ministra negra seja melhor ou pior que uma ministra branca ou que um ministro branco. Mas são enfoques diversos. Obviamente, eu nunca vou ter o mesmo enfoque de um assunto. Eu posso julgar até melhor ou posso julgar pior. Mas eu não vou ter o mesmo enfoque de um assunto ligado à questão dos negros do que um ministro negro, é óbvio. Ou do que uma ministra mulher na questão das mulheres. Então, é importante sempre a questão regional e a diversidade, o que não significa que uma corte seja melhor ou pior em virtude disso, mas significa que terá uma visão diferente, uma discussão diferente. O que não significa também que uma corte seja mais progressista ou menos progressista. Pegando o paralelo norte-americano de novo, hoje a Suprema Corte tem 5 homens e 4 mulheres, sendo um homem negro, uma mulher negra e uma mulher latina. E é a corte mais conservadora das últimas décadas. Então, vejo, é importante a diversidade, tanto regional quanto de gênero e de raça. É importante porque as visões são diversas, mas não se pode fazer o link direto de que uma corte com mais diversidade será uma corte mais progressista. Não necessariamente. Uma corte com mais diversidade será uma corte mais liberal. Não necessariamente. Uma corte com mais diversidade terá pontos de vista diversos, e isso, obviamente, isso é importante para a discussão. Então, nesse sentido, é importante.